Bom dia, professor Ulisses novamente, para mais uma aulinha de literatura, hoje dando prosseguimento, ao assunto que nós começamos na semana passada, a última aula, romantismo, tá? Só que na aula passada nós falamos do romantismo, digamos, de uma maneira mais ampla, mais geral. Agora nós vamos focalizar as gerações românticas, na poesia brasileira. Lembrando sempre que quando a gente fala de geração romântica, a gente está se referindo à poesia, certo? Quando se trata de prosa, romance, conto, etc., nós não usamos essa divisão em gerações, perfeito? Então vamos começar então, uma por uma, falando das gerações românticas aqui no Brasil, mas partindo, digamos assim, de uma referência em termos de literatura universal, digamos, qual foi o grande expoente, qual foi o grande nome, que influenciou cada uma dessas gerações lá na Europa, perfeito? Tudo bem. Então, começando, a primeira geração, que ela é chamada normalmente de geração nacionalista indianista, tudo bem? Por quê? Porque vocês devem se lembrar da aula passada, nós falamos que o romantismo há uma volta, um retorno ao passado histórico da nação. Isso lá na Europa significou um retorno normalmente à Idade Média, aquele universo dos senhores feudais, dos cavaleiros medievais, dos castelos, etc. Nas Américas, incluindo o Brasil, naturalmente, esse retorno ao passado nos leva ao universo dos nativos, dos indígenas, anterior à chegada de Cabral aqui às nossas terras, entendido? Muito bem. A grande referência, a referência maior quando se trata dessa geração aí é esse sujeito aqui, François-René Chateaubriand, certo? François-René Chateaubriand é o responsável pela introdução do romantismo na França. Tá? Chateaubriand, ele também chamado de Visconde de Chateaubriand, perfeito? Ele veio nas Américas, mais especificamente América do Norte, perfeito? Tomou conhecimento de grupos de nativos que viviam lá, os nátias, das primeiras culturas nativas a entrar em contato com o europeu lá na América do Norte, perfeito? E com base nessa experiência que ele teve, nesse contato que ele teve, perfeito? Ele dá o início, dá o pontapé inicial no indianismo, tá certo? Então, por exemplo, na sua novela Atala, ou Atala, se preferirem a pronúncia em francês, ele descreve uma situação mais ou menos conhecida da nossa literatura, aquele exemplo de, como é que eu diria, de uma paixão interracial. A Atala, você tem uma moça branca, que se apaixona por um nativo, ok? Então, assim, você tem esta interação, como é que eu diria, esse intercâmbio entre duas raças aí, esse intercâmbio amoroso, esse envolvimento amoroso entre duas raças. Depois que nós vamos encontrar na nossa literatura, por exemplo, nos romances do José de Alencar, Iracema e o Guarani, tá bom? Muito bem, então Chateaubriand foi a grande influência, a grande referência que nós vamos ter em termos de literatura, tá bom? Lá da literatura europeia universal, na nossa literatura neste período, Só uma ressalva, não confundir François-René Chateaubriand com o nosso Chateaubriand, o Chateaubriand brasileiro, que não tem nada a ver com literatura, com romance, com indianismo, O Chateaubriand brasileiro, Assis Chateaubriand, na verdade o nome dele é ligado ao jornalismo. E na verdade ele não tem parentesco nenhum com o Chateaubriand francês, o François-René Chateaubriand. A história conta, o que se sabe, é que o pai do Assis Chateaubriand era um leitor assíduo, era fã do François-René Chateaubriand, lá da França, e teria convocado
o nome do filho, né? Um sobrenome do filho, esse Chateaubriand, em homenagem ao Chateaubriand francês, mas não tem nenhum parentesco não, viu? O Chateaubriand brasileiro não tem relação com a literatura, tudo bem? Muito bem. Dito isso, né, quem serão os grandes nomes, né, dessa geração, dessa primeira geração romântica no Brasil? Bem, vamos destacar em cada uma das gerações aquele nome maior, aquele nome mais representativo e alguns nomes, como é que eu poderia dizer, secundários, né? Alguns nomes que merecem, são dignos de nota, tudo bem? Então, nessa primeira geração aqui, nessa geração nacionalista e indianista, né, o grande nome na nossa literatura, sem sombra de dúvidas, é o Antônio Gonçalves Dias, né, maranhense Gonçalves Dias, perfeito? Ele é o poeta maior dessa nossa primeira geração aí, perfeito? Tanto no que diz respeito à poesia nacionalista, quanto no que diz respeito à poesia indianista, ele é o nome mais representativo. E eu vou dar um exemplo de cada uma, né? Um exemplo de cada uma dessas poesias no âmbito aí do nacionalismo e do indianismo. No que diz respeito ao nacionalismo, né? Não há quem não conheça, né, a canção do exílio, perfeito? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, perfeito? Então esse poema, né, da canção do exílio, do Gonçalves Dias, inspirou, inclusive, o nosso hino nacional brasileiro, né? Então, o Osório Duque Estrada, que é o autor da letra do hino nacional, ele pega, por empréstimo, né, alguns versos da canção do exílio, né? Tá certo? E vai colocar lá, né, nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então ele pega, por empréstimo, esses versos e coloca no hino nacional brasileiro, versos da canção do exílio. Então é um exemplo maior que nós temos, né, de uma poesia, digamos, de âmbito nacionalista, ufanista mesmo, exaltando os valores da pátria, os valores nacionais. Não se esqueça que no romantismo, essa é uma característica mais ou menos geral do romantismo, há uma tendência para a idealização, as coisas não são descritas realisticamente, né? Aí já seria realismo. Então no romantismo é uma tendência para idealizar. Existe a idealização da mulher, existe a idealização do índio, existe a idealização da pátria. Então a pátria é colocada como lugar de tudo de bom, né? Reúne tudo de bom, tudo de mais maravilhoso, de mais encantador, tudo bem? Então existe essa, como é que eu diria, essa visão ufanista da pátria, tá? Então ele vai dizer, na minha terra, né, os pássaros que cantam aqui no exílio não cantam como lá. Lá os nossos céus têm mais estrelas, nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Quer dizer, tudo na pátria é melhor do que lá no exílio, tá certo? Então é assim que a gente vai entender esse espírito ufanista dessa primeira geração aí. E no que diz respeito ao indianismo, né, esse resgate do índio, do elemento indígena, como um símbolo do nosso passado histórico, tá? Não há nenhum outro poema que traduza melhor isso, né, do que o Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, certo? É um poema belíssimo, dos mais belos da nossa literatura, que narra, né, aquele episódio de um ritual antropofágico que está sendo preparado. Os índios tamoios, né, capturam um guerreiro tupi e preparam esse guerreiro para o ritual antropofágico, certo? A antropofagia, gente, como é que eu diria, que foi um fenômeno bastante recorrente, né, na vida das culturas nativas. É preciso entender o espírito da antropofagia, né, o pensamento que há por trás daquilo ali. A antropofagia não é simplesmente comer carne humana, não. Tranquilo? A antropofagia envolve uma série de crenças, uma série de mitos, uma série de elementos que às vezes escapa à compreensão do homem branco, né? Escapa à compreensão do europeu naquela época. Perfeito? Então o que acontece?
pode parecer estranho, mas para o guerreiro que vai ser devorado no ritual antropofágico, né, é uma honra participar desse ritual. Por mais estranho que possa parecer, nossa, mas você vai ser devorado. Sim, mas é uma honra para você. É sinal de que o inimigo, né, que os guerreiros da outra tribo reconhecem o seu valor. Eles acreditam que quando devoram a carne de um bravo, né, o que vai acontecer? A bravura, a valentia, a força desse guerreiro vai passar para eles. Então, se você vai ser devorado por esses guerreiros, é porque eles reconhecem o seu valor. Aí o que acontece? Né? Na hora que eles estão preparando esse guerreiro tupi para o ritual antropofágico, o guerreiro começa a chorar, né? Começa, digamos assim, a exprimir sentimentos, porque o pai dele está lá na floresta, o pai dele é cego, né, doente, está lá, é velho, esperando o retorno dele. Ele foi capturado pelos tamoios, não vai poder voltar para junto do seu pai. Ele começa a pensar no seu pai, e isso leva então a chorar diante dos inimigos. O que acontece? O chefe, né, como se diz, o cacique lá dos tamoios, imediatamente manda interromper o ritual. Não vamos devorar um fraco, um covarde, né? Uma pessoa, um guerreiro que chora diante dos inimigos. Ele é um covarde, ele é um fraco. Então nós não vamos devorá-lo. Solta ele, deixe ele ir embora, manda ele de volta, né, para onde ele quer ir, para ir ao encontro do pai dele. Então isso vai ser feito, e aí é claro, a coisa vai se desenrolar de uma forma surpreendente, né? Eu não vou contar aqui para vocês, eu quero que vocês leiam, mas é assim, digamos, um poema belíssimo, dos mais belos da nossa literatura, e que traduz maravilhosamente, né, o espírito da antropofagia. Tudo bem? Então essa daí é a dica do Ijucapirama, que aliás significa aquele que vai morrer, né? Uma tradução mais ou menos livre de Ijucapirama. Um outro nome que merece ser citado, eu falei já do nome maior, que foi o Gonçalves Dias. Um outro nome que merece ser lembrado, digno de nota, nessa primeira geração aqui no Brasil, é o outro Gonçalves de Magalhães, né? Gonçalves de Magalhães, com seus suspiros poéticos e saudades, é o introdutor do romantismo aqui no Brasil. A publicação desse livro, do Gonçalves de Magalhães, é que vai introduzir, em 1836, o romantismo na literatura brasileira. Tá bom? Então são os dois Gonçalves, fica lá até fácil de lembrar, não é, gente? Gonçalves Dias, o nome maior dessa geração, e o Gonçalves de Magalhães, digno de nota, por ter sido o introdutor do romantismo na nossa literatura. Tudo bem? Então vamos tocar para frente, beleza? Segunda geração. Essa segunda geração ela tem muitos nomes, né, gente? Por exemplo, como chamá-la de geração ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Né? O que nós temos? O romantismo, nós já falamos sobre isso, o romantismo é a explosão de sentimentos. É o oposto ao ideal clássico. Né? O ideal clássico é o ideal da harmonia, do equilíbrio, da sobriedade. O romantismo é o contrário disso tudo. O romantismo é a explosão de sentimentos, é paixão, é descontrolada. O romantismo é desequilíbrio. Aí, lembrando o que dizia Goethe, né? O escritor, poeta alemão Goethe, perfeito? O clássico é a saúde, o romântico é a doença. Isso é que nos diz Goethe. Então, realmente, romantismo é desequilíbrio, desajuste. Se o romantismo, né, de uma maneira geral, já nos dá essa ideia de doença, de desequilíbrio, imagine o ultra-romantismo, que é o romantismo levado ao extremo, ao seu ponto mais alto possível. Né? Então nós temos aqui a geração do mal do século, é outro nome que se dá a essa segunda geração. Tá? É aquela geração de autores que em geral morrem bem novos, né? Porque aí o desajuste, o desequilíbrio, a desarmonia em relação à realidade é total, não é, gente? Então é aquela geração marcada, né,
por esta, como é que eu diria, esse desejo muito grande de fuga, de evasão. O poeta, o autor, ele não está ajustado com a realidade, ele quer fugir, ele quer se evadir, ele quer procurar uma saída, quer escapar dessa realidade que o prende, tá? Então há uma tendência, assim, então, por exemplo, ao sonho, há uma tendência à busca do passado pessoal, o retorno ao seu passado. Eu era feliz no passado, hoje eu não sou, essa ideia. A fuga para lugares exóticos, até pela imaginação mesmo, outros mundos, né? Lugares assim diferentes, qualquer coisa que valha para você escapar da realidade presente, né? Um elemento também que tem que ser referido quando se trata dessa geração aí é o satanismo. O que significa satanismo? Né? É que tanto Prometeu, na mitologia grega, né? O titã Prometeu, quanto Lúcifer, né? Eles são apontados como exemplos de rebeldia, modelos, portanto, a serem seguidos para esses. Só que são tanto o Prometeu quanto o Lúcifer são aqueles elementos que transgridem, né? Que rompem com uma determinação na mitologia grega, né? Dos deuses, né? Prometeu rouba o fogo sagrado do Olimpo, né? Entrega aos homens. Então ele é um transgressor, um rebelde, que é punido por isso. Lúcifer, né? Por sua vez, Lúcifer se rebela contra Deus, contra as determinações de Deus, é expulso, né, decai, se torna um anjo decaído, está certo? Mas tem um detalhe curioso sobre isso aí, isso é muito pano para manga para a gente discutir aqui, né? Esse tempinho que nós temos aqui, não há espaço suficiente para falar nisso daí. Mas tanto no caso de Prometeu, que ele rouba o fogo sagrado, né, entrega aos homens, como no caso de Lúcifer, não sei se vocês já repararam, como é que eu digo, a etimologia, né, da palavra Lúcifer vem de luz, ele é o portador da luz. Então, assim como Prometeu rouba o fogo, entrega aos homens, Lúcifer traz a luz. Isso daí é algo que dá muita reflexão filosófica, né? Essa luz, esse fogo, do ponto de vista de alguns autores, de alguns pensadores, nada mais é, gente, do que a inteligência. Mas isso é outra aula, né, gente? Tudo bem? Então, veja bem, satanismo. Outra característica muito marcante dessa geração é a morbidez, né? O que é morbidez? Uma das maneiras que o poeta encontra de escapar da realidade é através da morte. Tudo bem? É natural. Morrendo, você foge desse mundo, você escapa daqui. Você se põe numa distância afastada, né, dessa realidade que não te agrada, a qual você não se ajusta. Então a morbidez vai ser uma característica marcante. São autores que flertam com a morte, né? Tem uma aparência assim, geralmente envelhecida, certo? Embora sejam muito novinhos, né? Embora sejam muito novos, eles têm assim, digamos, essa aparência meio decadente, meio envelhecida, por conta dessa morbidez. Alguns são tuberculosos, né? A questão do suicídio, né, é algo a ser considerado também, mas só que em geral não era aquele suicídio clássico, já falei sobre isso. É aquele tipo de suicídio em que a pessoa se entrega, simplesmente vai se deixando consumir, né, vai se largando, né, até que chega uma hora que a morte o leva. A grande referência em termos mundiais para essa geração aí foi esse senhor aqui, né? O poeta inglês, né? George Gordon Byron, ou simplesmente Lord Byron. Daí porque essa geração, além de ser a geração ultrarromântica, a geração do mal do século, ela é chamada também de geração byroniana, em homenagem a Byron, né? Quem foi esse Byron? O protótipo, né, do ultrarromântico, né? Um poeta inglês que, com o seu espírito aventureiro, viajou pelo mundo, esteve na Grécia, na Itália, etc., uma vida aventurosa, participou de guerras, de revoluções, etc. Mas aquele ideal, aquele modelo de vida livre, aquele modelo, né, de vida assim,
sem muita valorização às tradições, às regras, aos regulamentos, um espírito rebelde, tipicamente outralógico, né? E faleceu também cedo, né? O Byron morreu com 36 anos, se não me engano, tá? Mas serviu de modelo, de referência para poetas de muitos outros países, incluindo os brasileiros. Na nossa literatura, o representante maior dessa geração aí é um sujeito chamado Álvares de Azevedo, certo? Que, seguindo essa tradição aí de poetas ultrarromânticos, faleceu muito cedo. Na verdade, morreu com 20 anos, né? A gente fica imaginando, eu me permito imaginar, se um poeta como esse tivesse vivido mais uns 20 anos, tivesse chegado pelo menos aos 40 anos, o quanto não teria produzido na nossa literatura. Mas morreu na flor da idade, Deixou duas obras bem conhecidas, né? Uma de poesia, outra de prosa, né? A poesia, a Lira dos 20 anos, né? Que reúne a poesia do Álvares de Azevedo. Na prosa, A Noite na Taverna. Mas aí a gente deixa para falar da Noite na Taverna quando a gente for falar da prosa romântica, que é o assunto da próxima aula. Tudo bem? Então segura um pouco aí. Na próxima aula a gente fala sobre A Noite na Taverna. E no que diz respeito à Lira dos 20 anos, são versos, como é que eu diria, apaixonados, versos assim de uma mocidade que está arrebentando ali naquele momento, que está desabrochando, versos cheios de paixão, um pouco sensuais também, mas também aquele espírito romântico de tristeza, de abandono, de desilusão, né? Um tanto de morbidez também. Então reúne aí todas essas características românticas, né? Na Lira dos 20 anos do Álvares de Azevedo, né? Outros autores dignos de nota da nossa literatura, na literatura brasileira, dessa geração aí. Casimiro de Abreu, o poeta da saudade. Eu falei para vocês agora há pouco que um dos recursos que o poeta, que o autor utiliza para escapar, para se evadir da realidade, é o retorno ao passado, ao seu passado pessoal, por exemplo, né? Isso você encontra muito presente nas Primaveras, no livro de poesias, no livro de poesia do Casimiro de Abreu, no qual há um retorno à infância do poeta, né? Os meus 8 anos, nome do poema mais famoso dele, né? Perfeito. Outro poeta, outro autor que morreu também muito novo, 21 anos, certo? 21 anos, Casimiro de Abreu já tinha nos deixado. Há uma curiosidade, né? Uma curiosidade que como é que se diz, eu acho interessante ressaltar aqui também essas curiosidades. O Casimiro de Abreu, gente, é um dos primeiros nomes que nós temos na nossa literatura que também aparece na história da publicidade e da propaganda aqui no Brasil. Como assim? Publicidade e propaganda? Dá para vocês imaginarem que lá no século XIX, né, quando o Casimiro de Abreu vivia, não havia ainda aquela profissão, né, do publicitário de formação, né? Publicitário de formação. Isso aí é coisa bem posterior, isso é só no século XX, quando vão aparecer, como é que se diz, cursos de comunicação social, etc. No século XIX não existe isso. Então quem vai substituir, quem vai preencher essa lacuna do publicitário de formação são os poetas, são os escritores, são aqueles que têm o dom da palavra, né? Então o Casimiro de Abreu, eu já dei aula por muitos anos, por 8 anos eu dei aula no curso de publicidade e propaganda. Casimiro de Abreu é o primeiro nome da nossa literatura que aparece lá, né, na história da publicidade e da propaganda no Brasil. Então, só uma curiosidade que eu achei interessante se referir. E o último poeta que eu mencionaria dessa segunda geração é Fagundes Varela, certo? Aí já no finalzinho da geração, já para, como é que eu diria, entrar na próxima, né? já saindo para a terceira geração, nós temos o Fagundes Varela, certo? Um autor que é lembrado normalmente por ter sido o poeta, né, da elegia mais famosa da nossa literatura, certo? O que é elegia? Vocês sabem, está lá no estudo dos gêneros
literários, quando se trata do gênero lírico, né? Existem várias categorias poéticas, por exemplo, a ode, o madrigal, né? As canções, uma das categorias poéticas presentes lá no gênero lírico, né, é a elegia. A elegia é um tipo de poema composto geralmente numa situação, como eu diria, uma situação fúnebre, uma situação de tristeza. Não é um poema alegre. As elegias, elas geralmente são compostas em homenagem a alguém que morreu, por exemplo. É o caso dessa elegia composta pelo Fagundes Varela, né? O seu Cântico do Calvário, produzido por ele como uma forma de homenagear o seu filhinho que havia falecido. É a elegia mais famosa da nossa literatura, essa do Fagundes Varela. Então, só recapitulando rapidinho, né? O grande nome dessa geração no Brasil, Álvares de Azevedo. Outros autores dignos de nota, eu citaria Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, né? Existem ainda alguns outros que a gente poderia citar aqui, mas aí se prolongaria demais, e não é esse o sentido da nossa aula, tá? Vamos passar para a última das gerações românticas da poesia brasileira, que é a geração condoreira, né? Essa terceira geração romântica, gente, já é uma transição para o período seguinte, não é? O romantismo aqui está caminhando para o final, né? Ele chega ao auge do seu momento maior na segunda geração, a outra romântica, quando ele vai exibir suas características mais vivas, né? Na terceira geração você já tem um romantismo de transição para o momento seguinte, o realismo, não é? O nome dessa geração, condoreira, faz referência a uma ave de rapina da Cordilheira dos Andes, o condor. Dizem, né, eu não sei, tem que ver lá com o pessoal da biologia, né, da zoologia, que o condor é a ave que voa mais alto, né? Então é uma referência às alturas, né? O poeta, ele nessa visão e nessa concepção condoreira, é um ser feito para as alturas. É um tipo de poesia, gente, que não é para ser lida, né, sozinho, caladinho, né, no canto, lá no quarto, fechado. Não, é um tipo de poesia para ser declamada, é um tipo de poesia para ser, divulgada, para ser expressa de uma forma assim, bastante contundente, bastante viva, bastante enérgica. É um tipo de poesia para chegar, né, às massas, ao público. É uma poesia com um tom assim, de discurso, né? A grande referência universal, né? O modelo a ser seguido nessa terceira geração aí é o autor francês Victor Hugo, se preferirem, Victor Hugo, em francês, tá? Então, por isso, essa terceira geração, e além de condoreira, ela costuma ser chamada também, né, de geração hugoana, em referência a Victor Hugo, tá certo? Então, é um tipo de poesia realmente para ser declamada, né, para ser, assim, digamos, divulgada em espaços abertos, né? O grande nome desta terceira geração da nossa literatura, sem sombra de dúvidas, é o baiano Antônio de Castro Alves, né? De longe, né? Castro Alves vai ser, possivelmente Castro Alves talvez seja o último grande poeta romântico, né, a aparecer na nossa literatura, né? E os versos de Castro Alves, né, quem teve a oportunidade de ler, né, eles são de uma energia, eles são assim de uma força impressionante. Castro Alves, especialmente, a poesia de Castro Alves voltada para os escravos, né? É uma poesia para ser lida em voz alta, para você sentir a força dela, não é para ser lido caladinho, né? Num ambiente assim fechado, é para você declamar esses versos, né? Perfeito? Então é uma poesia de uma força impressionante, né? Parece uma metralhadora de versos,
o impacto que ela nos causa, tá? Mas, como eu falei, é feito para ser lido em voz alta, né? Que é a proposta dele mesmo, né? O Castro Alves, ele pode dividir a poesia dele em duas linhas, em duas vertentes. Essa poesia crítica, né? No qual aí sim ele já vai revelar uma transição para o realismo, né? Uma poesia que vai denunciar a exploração do escravo, né? Vai denunciar os maus tratos que são recebidos pelos africanos no navio negreiro, por exemplo, né? Vai atacar, né? Inclusive elementos constituintes da nossa nacionalidade. Perfeito? É uma poesia que não tem aquele teor ufanista que você vai encontrar na primeira geração, né? E tudo que diz que tudo é lindo e maravilhoso, tudo é abençoado aqui na nossa terra. Não. A poesia de Castro Alves, ela tem uma natureza crítica, né? Ela vai denunciar as mazelas, a exploração. Ela não tem essa característica ufanista que a gente vai ter lá na primeira geração, não. Tá certo? Estamos terminando, né? E um segundo nome que eu citaria nessa terceira geração aí, né, seria o de Joaquim de Souza Andrade, mais conhecido na literatura como Sousândrade. Perfeito? Foi um poeta que foi, que se diz, recuperado, digamos assim, né, descoberto mais tardiamente, né? Levou-se mais tempo para se descobrir Sousândrade, talvez por conta da própria força da poesia do Castro Alves, né? Castro Alves brilhava como um sol nessa terceira geração aí, então ofuscou, em certa medida, os demais poetas, mas é digno de nota o nome do Sousândrade, tá certo? Bem, quando você chega então a esse ponto, né? Quando você chega aqui no final da terceira geração romântica, aí você já está, como é que eu diria, ingressando numa nova fase, né? Em 1870, eu falei isso na aula da semana passada, em 1870 o romantismo começa claramente a decair, né? O espírito é outro já, tudo bem? Já temos uma outra escola, uma outra estética despontando no horizonte. Lá na Europa já tinha despontado, né? Lá na Europa, o realismo e o naturalismo, né, já estavam, como é que eu diria, em pleno movimento, né? Já estavam a todo vapor, como a gente poderia dizer, né? O realismo com Gustave Flaubert, Madame Bovary, né? E o naturalismo com o nosso Zola, Émile Zola, tá bom? Émile Zola, certo? Então são autores que vão lançar as bases desse novo espírito de época, desse novo momento histórico da nossa literatura. Então, a partir de 1870, na literatura brasileira, o romantismo começa a decair, é ladeira abaixo, né? E nós entramos numa nova fase que vai de 1870 até 1881, uma fase que nós chamamos de pré-realismo, em que você vê o romantismo caindo e uma outra escola, outro espírito de época ascendendo, subindo, que é o realismo. Então, a partir de 1870, né, os poetas da nossa literatura, os poetas românticos, já são considerados tardios, né? Haverá alguns ainda, sim. Dois exemplos que eu poderia dar para vocês, exemplos perfeitos desse romantismo tardio, seria Raimundo Correia, o poeta que eu pesquisei no meu mestrado em letras, né? Raimundo Correia, a gente conhece Raimundo Correia como parnasiano, né? Como parnasiano que nós o conhecemos. Mas o primeiro livro do Raimundo Correia, o primeiro livro de poesia, Primeiros Sonhos, é romântico, né? É escrito em 1879, o romantismo já estava nas últimas aí, né? Já estava moribundo, já estava para morrer já quando o nosso Raimundo Correia publica Os Primeiros Sonhos, uma obra romântica, né? O segundo livro dele, Sinfonias, aí
mais romantismo, não, isso é parnasianismo puro. E um outro exemplo a gente poderia encontrar aqui em Resende, né? Em Resende, Narcisa Amália, um dos poucos, dos raros nomes femininos da literatura brasileira do século XIX, né? Então a poetisa Narcisa Amália, ela publica em 1872, né, uma obra que, como é que eu poderia dizer, seria assim já um romantismo tardio, tendendo, né, para o parnasianismo, que são as nebulosas, né? Mas são dois exemplos de obras que ainda se inserem, pelo menos parcialmente, dentro do romantismo, que foram publicadas tardiamente, né? Em 1881, aí acaba tudo, né? Com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí acabou, né? Machado de Assis, aí acaba, é a data que encerra o romantismo na nossa literatura. Na próxima aula, né? Na próxima semana, nós voltamos a falar de romantismo, mas aí prosa romântica, conto, novela, romance, tudo bem? Aí a gente não vai falar mais de gerações, né? Mais uma vez, obrigado, prazer estar com vocês.